Rios eram a grande referência dos povos que viviam nessas matas. Como todos os rios do Acre até hoje carregam esses nomes indígenas, como Juruá, Tarauacá e Envira, o rio Acre também tinha essa etimologia e chamava, na verdade, Aquiri, mas a versão mais aceita que seria Rio dos Jacarés. E com o início da ocupação dos nordestinos, começou a sofrer uma corruptela. O seringueiro mandava pedir mercadoria para o rio Aquiri. O aviador dele lá em Manaus entendia rio Acri e mandava a mercadoria para o rio Acre. Os índios foram os primeiros a ocupar a região, muito antes da chegada dos nordestinos na segunda metade do século XIX. Na verdade, esses índios estavam no Acre porque já estavam fugindo da conquista espanhola na calha do rio Amazonas. Então eles foram obrigados a subir o rio Juruá, Purus, Acre. Esses índios eles vieram resistindo à conquista espanhola do século XVI. Haviam aqui mais de 50 diferentes etnias indígenas, predominantemente no rio Acre e Purus, índios de língua aruaque, e predominantemente índios de língua pano no rio Juruá. Mas também tinham outros grupos que desapareceram completamente a partir desse processo de ocupação, bem como índios de língua tacana, que migraram para o norte da Bolívia e saíram do Acre definitivamente. A população indígena na Amazônia, existem indícios de que ela existiu aqui há mais de 30 mil anos antes de Cristo, estavam aqui. Então, quando esses seringueiros, esses nordestinos chegaram aqui na região acreana, esses povos já estavam aqui. Quando o barco quebrou, eu achei que a gente não chegava nunca mais. É um passarinho. É um passarinho verde que nem pinhaçu, bem verdezinho, do mato, né? Aqui na aldeia Morada Nova são 260 pessoas, entende? Mas nós temos mais 3 aldeias fora daqui da aldeia maior, entende? Então, total são 620 pessoas. Nossos antepassados, nossos avós cantavam, aí nós temos aprendi. Quando eu vou morrer, aquelas crianças vão aprender. A nossa cultura nunca mais se acaba. Já no século XVII, viajantes descobrem a existência de estranhas bolas utilizadas pelos índios e que saltavam quando jogadas ao solo. Foram os índios que ensinaram aos portugueses o manuseio da borracha. Com a Revolução Industrial, a borracha da Amazônia passa a ser requisitada pela nova indústria automobilística da Inglaterra e dos Estados Unidos. As terras do Acre se valorizam pela alta qualidade da sua borracha. Quando se descobre o látex como matéria-prima, né, e fundamental aí para esse impulso da segunda revolução industrial, e aí se entende que então é necessário, e aí é que desperta, né, a Bolívia se dá conta de que estava deixando aquele território à mercê dos brasileiros. E como vai o clima no Acre? Tenso. Por aqui o que se sabe é que os bolivianos estão preparando uma expedição militar de ocupação. E vão por terra. O governo brasileiro não deu autorização para que os navios de guerra trafegassem pelo Amazonas. Orlando, nós não vamos entregar o Acre. Essa inesperada riqueza desperta o interesse pela região e atrai migrantes nordestinos em busca de trabalho. Os índios são expulsos de suas terras para que se abram novos seringais. Os índios seringueiros historicamente viviam em conflito.
porque quando a economia da borracha se expandiu na Amazônia, foi sobre territórios indígenas. Então, os seringueiros, a mando dos seringalistas, eles entravam em conflito com os indígenas para ocupar os territórios. Então, você tem histórias impressionantes de o que era chamado aqui no Acre das correrias, que eram o aprisionamento e, muitas vezes, o assassinato de tribos inteiras para ocupar o território da borracha. Muita correria, coisa que acabava nós, hein? Então, por isso nós passamos para cá. Viu? Nós saímos de lá 16 pessoas. Fugimos para poder escapar. Esse território foi demarcado, foi uma luta muito grande. Meu pai, meu avô veio de Gregório e morou em Simpatia, morou em Nova Olinda, morou em São Francisco. Embora o embate entre os imigrantes e os índios tenha sido muito sangrento, né? Várias nações indígenas foram dizimadas, mas os que foram ficando e se adaptando à floresta foram também se adaptando à convivência com os índios e foi ocorrendo uma miscigenação. Mas essa base cultural que foi formada pelo primeiro encontro do cearense com o índio que habitava essas cabeceiras dos rios aqui da Amazônia, ele forneceu um substrato cultural baseado integralmente na vida na floresta. Então nós tivemos que aprender a fazer casa, fazer barco, tirar a alimentação da floresta, tivemos que aprender onde buscar remédio, ou seja, todas as coisas básicas da vida nós tivemos que aprender com os índios. Eu sou paraibano, de Guarabiras, eu tenho 68 anos e tenho 64 de floresta. O que é da floresta, eu conheço tudo. Na estação do inverno, nas lajes do Amazonas, só o nosso Pai Eterno domina a enchente grandona. As enchentes de lascar, elas chegam a penetrar pela selva bonitona. E quando da enxurrada só se ouve o tururu, os gritos da zaparada canta o canuaru, e naquela alegria canta a rã e canta a gi, canta o sapucaí. Entra na selva fria o seringueiro valente, sem nenhuma companhia enfrenta onça e serpente. Vai para matar todo dia o soldado da borracha, sem parceiro, sem folia, na sua estrada ele marcha. Seus parceiros é a seringueira, e o seu quartel, a fumaceira onde fuma borracha. Eu sou amante da floresta desde o tempo de criança. O canto das aves é festa que não me sai da lembrança. Das selvas e das flores lindas, minha lembrança não finda, cada vez mais ela avança. Como eu gosto da floresta. A borracha transforma o Acre numa terra de oportunidades. A ilusão de enriquecimento rápido atrai artistas, comerciantes e trabalhadores de várias partes do mundo. Em termos de dimensão amazônica, o Acre ele é pequeno perto do resto, mas na realidade o Acre representava 50% da produção de borracha amazônica, né? O mesmo que produzia Pará e Amazonas juntos. Então isso exacerbou uma cobiça muito grande em cima da borracha, que, como dizia o Gilberto Freire, o ciclo da borracha significou um acúmulo de fortuna só comparável aos marajás do Oriente. Além de portugueses e italianos, sírios e libaneses também chegam em massa, aproveitando o súbito crescimento do comércio. Nós conseguimos reunir aqui 8 famílias descendentes: Jalum, Salim, Amin, Safi, Ayashi, Curi, Farrá e o Machob. Meu pai é Nomed, Calil e Safi. Isso aqui, o começo dele aqui em Rio Branco, né, em 52. Meu avô Abraim, Marigó, árabe, vem atrás do ouro negro, da borracha. Minha mãe veio com 2 aninhos de idade, casou com cearense, aí misturou tudo, né? Essa mistura, né, do árabe com cearense, com índio, eu sou acreano. A Bolívia, percebendo o potencial dessas terras,
resolve exigir o reconhecimento delas como de sua propriedade. Esta cidade se chamará Puerto Alonso. Quando os bolivianos chegam efetivamente para essa exploração dos seringais, os brasileiros já estavam aqui há mais de 15 anos. E havia uma grande maioria de brasileiros habitando na região. Mas em 1899, no finalzinho do século, vem para cá uma missão boliviana e estabelece aqui próximo uma aduana, que ele chamou de Puerto Alonso,